Resolvi lançar esse livro em Belém porque Belém é minha cidade, onde eu nasci, onde me desenvolvi como músico e com certeza tem uma importância muito grande estar aqui compartilhando dessa pesquisa, até porque o assunto também se relaciona à história de Belém. Como a gente sabe, né, o Amazonas e o Pará têm um intercâmbio musical já muito antigo que eu venho mostrar no livro. O movimento musical do Beiradão, hoje ele já é uma realidade e essa realidade vem sendo construída aí nos anos recentes por uma nova geração de músicos da capital e do interior que vem assumindo esse termo Beiradão como uma forma de afirmação musical do Amazonas. Boa noite, vamos dar início aqui ao nosso bate-papo. Não tenho como deixar de começar sem agradecer a todo mundo que compareceu hoje aqui. Estou muito feliz mesmo de ver as pessoas queridas da minha vida que apareceram hoje. Bem, o Bernardo ele já vem desenvolvendo um trabalho intelectual desde que eu me entendo por gente, assim, desde que a gente começou a nossa amizade, assim, desde a graduação, inclusive. Algumas coisas que envolvem a questão política e a produção musical já incomodavam bastante o Bernardo. Ele levanta questões muito importantes já desde a dissertação de mestrado dele, né, a produção do doutorado dele, que ele fala sobre a modernização do carimbó, e agora falar sobre os músicos trabalhadores migrantes do Amazonas. Trazer essa realidade desse estado que é vizinho ao Pará, que é nosso estado aqui, é muito importante para relacionar com a literatura que a gente já produziu aqui no estado do Pará. Então, assim, essas novidades que ele traz sobre esses trabalhadores que chegam no Amazonas, que há um intercâmbio entre Amazonas e Pará e outras regiões, como a região Nordeste também, inclusive das migrações do exterior, né, dessa formação da primeira geração desses trabalhadores da música no estado do Amazonas. Então, trazer essa musicalidade do Beiradão, né, para um livro e tornar isso público, né, vai mudar alguns paradigmas que a gente já leu em outras literaturas que falam sobre essa música produzida aqui na Amazônia. A música das beiradas ela foi se formando dentro de uma configuração rural no Amazonas ali por volta da década de 10, 20, 30. É uma música muito próxima, né, das festas de santo, dos aniversários e toda aquela convivência comunitária que existia entre essa população ali naquele período. As beiradas são exatamente uma referência às beiras de rio, onde essas festas e essas músicas aconteciam. O livro do Bernardo traz diversas informações e dados, na verdade, sobre a música, as músicas da Amazônia, né, que são, digamos assim, pontos de indagação, relevância e reflexões, né, como, por exemplo, ele faz essa relação entre o surgimento e difusão da lambada, colocando o Pará e o Amazonas como eixos, né, de difusão e especialmente abordando a importância desse gênero no desenvolvimento da indústria fonográfica no Amazonas, né, na medida em que ele menciona os diversos compositores daquele estado e como a lambada e o forró eram divulgados em seus LPs naquele momento. Isso traz uma novidade, digamos assim, né? Uma novidade no estudo desse gênero musical, tanto no Pará quanto no Amazonas, e sem dúvida, diversos outros pesquisadores irão a fundo, posteriormente, né, tendo esse livro como ponto de partida. A cada passo que você dá no território da Amazônia, tem uma curiosidade, tem grupos, tem artista solo que precisa que isso seja mostrado para o resto do mundo. É um livro, com certeza, que todo estudante de música,
todo pesquisador, todo curioso, né, sobre a nossa região deveria adquirir. A música certamente é uma expressão das condições históricas, culturais de um determinado povo, né? E no caso da música na Amazônia não é diferente. A nossa música aqui expressa exatamente a nossa condição histórica de ser uma região que foi integrada ao capitalismo global de forma muito tardia, especialmente quando a gente pensa na indústria. Enquanto no Brasil já existia a indústria, aqui na Amazônia a gente ainda persistiu muito dentro do sistema extrativista. A indústria só foi ser uma realidade de fato na Amazônia aqui nos anos 50 e 60. E certamente isso vai deixando marcas inexoráveis, né, para a região. E na música também, veja, eu posso dar vários exemplos, como as bandas, né, o fato da música estar associada ao mercado sexual, com os meretrícios, com os garimpos, mas também a repressão que foi feita aqui em relação aos batuques afro-ameríndios. Então, são todas marcas aí de um tipo de capitalismo muito retardatário, extremamente predatório com as populações nativas, né, e com os trabalhadores também. Então, acho que a importância também no trabalho como esse é mostrar como é que a música não é apenas uma questão da vontade. Nossa vontade, eu tenho vontade, ela surge. Não, ela tem contextos muito claros. Dentro desse capitalismo tardio, desse capitalismo dependente subdesenvolvido brasileiro, que determina as formas como a música, a arte, ela se coloca no mundo. O instrumento que tu vai usar, que material o teu instrumento vai ser feito, como é que vai se dar o teu canto, sabe? Quais os temas que tu vais abordar, se é que haverá algum tema a ser abordado. Isso tem condições concretas que determinam. Isso são determinados pelo contexto todo socioeconômico, político de uma região. Geralmente as pessoas conhecem a sonoridade da música brasileira, né? A parte estética, formal, os arranjos e os discos exuberantes que fazem parte dessa história. Mas é importante lembrar que essa história foi construída por músicos, trabalhadores, inseridos dentro de relações econômicas, muitas vezes super exploratórias, e esse livro vem trazer essa dimensão da nossa realidade. E é um livro que traz esse fazer musical, essa prática musical, desde o seu processo de criação, performance e difusão, do ponto de vista do trabalhador e das relações sociais que estão implicadas a partir do estabelecimento da indústria cultural e do capitalismo como um todo na Amazônia. Imagine para os familiares desses músicos, quando vê os parentes músicos no livro e contado de uma forma respeitosa, de uma forma científica. Então, é memória, é afetividade e a importância mesmo para a história da música e da cultura, né, da Amazônia. Quando a gente abre a cabeça para um conhecimento dessa magnitude, a gente passa a valorizar e passa a gente se inserir dentro desse contexto também. Então, um livro como esse aqui que fala sobre os trabalhadores migrantes e que essas pessoas são muito importantes para o desenvolvimento da música numa determinada região e que essa música passa a ser considerada identidade dessas localidades, isso é muito importante para as pesquisas que vêm depois disso aí. Se você pega, por exemplo, a relação Manaus-Belém ou Amazonas-Pará, ela é uma relação um pouco ambígua às vezes. É uma relação em que você tem, às vezes, hostilidade. Você tem uma desconfiança. E eu acho que um trabalho como esse mostra, não há que ter desconfiança. Dentro de determinados processos, uma música, por exemplo, essa suposta divisão, ela não é divisão. Eu espero que esse livro, né, aumente a compreensão das pessoas, aumente a compreensão sobre a nossa música aqui no norte do país, a música parense, amazonense, mas também a música de Roraima, Rondônia, Acre, Amapá. Então, eu procuro mostrar essa realidade de uma forma mais global e menos restrita a determinados estados.